Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? E aí, vamos continuar com botânica? Agora a gente vai trabalhar sobre fisiologia vegetal. Melzinho na chupeta pra gente, vamos embora? Vamos brincar? Não se esquece, o Bill sabe e você não pode perder a cabeça. Roda a vinheta! Então galera, vamos trabalhar aqui fisiologia vegetal. A gente vai trabalhar esse conteúdo de forma bem tranquila para você entender tudo. Muita informação de forma compactada e sólida para você arrebentar. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é que um vegetal completo ele vai apresentar algumas estruturas. Raiz, caule, folha, uma outra estruturazinha aqui bem bonitinha, né, Jéssicas? Que é a flor. E essa flor, ao ser fecundada, vai desenvolver uma estrutura chamada de fruto. Beleza, é isso? Tranquilo? Então a gente vai ter aqui a florzinha e também vamos ter os frutos. Foi ou não foi? Então, isso aí caracteriza um vegetal que a gente chama de completo. Beleza? Tranquilo? Então são algumas estruturas importantes que você precisa saber. Então vamos começar aqui a falar dessa estrutura aqui, chamada de raiz. A pergunta que não quer calar é: qual é a função da raiz? Obviamente, a raiz ela vai ter função, por exemplo, de sustentação, de absorção. Então são algumas das funções importantes aí da raiz, beleza? Viu como assim sustentação? Para pensar, um vegetal grandão, grande porte, ele precisa ter uma base para que ele possa ser sustentado, senão tomba. É a mesma coisa que o seu pé. O seu pé serve para sustentar seu corpo, para não virar para frente nem para trás, beleza? Óbvio, tem interação muscular aí, mas raiz teria essa funçãozinha. Só que a gente pode subdividir a raiz em algumas regiões. A primeira região da raiz que a gente vai falar é essa aqui, chamada de coifa. Viu? O que é a coifa? Coifa é uma estrutura de proteção. Ela vai funcionar como se fosse um capacete aí, porque ela é formada por células mortas e a função é proteção. Como assim, Bill? Isso vai funcionar como se fosse um capacete para empurrar essa raiz, terra dentro. Deu para entender a parada? Então esse cara aqui tem células mortas. Já pensou se fosse células vivas? Ia danificar a célula. Então, formado por células mortas. Ei, pergunta. Quem matou essa célula? Quem matou, Tete? Não. Quem matou essa célula? Preste atenção. Não é estrutura externa ao vegetal. Se é externa ao vegetal, quer dizer que quem matou ela foi a lignina ou a suberina? Muito bem, suberina, não é externo? Então, suberinizada. Beleza? Logo a seguir, a gente vai ter uma regiãozinha aqui, acima da coifa, chamada de zona lisa. Viu o que é essa zona lisa? A zona lisa, ela é formada por meristema primário. Ei! Aí eu te pergunto, qual é a função do meristema primário? Promover o crescimento vertical, lembra disso? Só que no caso é a raiz, então vai promover o crescimento para onde? Para baixo. Então esse cara aqui é quem empurra a coifa para baixo. Deu para entender? Promovendo o crescimento da raiz. Em seguida, vem essa terceira região aqui, chamada de zona pilífera.
O que é a zona pilífera? Esse carinha aqui são ramificações bem fininhas, cujo objetivo é aumentar a absorção da raiz. É uma região bem fininha, né? Prolongamentos bem fininhos, que aumentam a superfície de contato e, consequentemente, aumentam a capacidade de absorção. Então, quando a gente pergunta qual a região da raiz que promove maior taxa de absorção, é justamente zona pilífera. Foi ou não foi? Deu para entender a parada? Então, a zona pilífera responsável aí por essa absorção. Todas essas outras aqui, ó, é o que a gente vai chamar de raiz ou raízes secundárias. Por que secundárias? Porque existe uma primária ou principal. Foi até aí da raiz. Tranquilo? Facinho? Então, vamos subir para o caule. O caule é essa estruturazinha aqui, importantíssima, que é ele que projeta o vegetal para fora. Beleza? É no caule que a gente vai ter maior parte da sustentação. Lembra do tecido de sustentação, colênquima e esclerênquima? Então esse cara vai promover essa sustentação do vegetal aí. Beleza? Tranquilo? Agora, é aqui dentro também que a gente vai encontrar os vasos condutores de seiva. Note que a gente vai ter aqui uma camada do vegetal mais externa, de revestimento, chamada de suber. Lembra? Suber, formado por células mortas, suberinizadas. Em seguida, de fora para dentro, teremos o floema. E aqui, vermelhinho, xilema. Lembre-se, o floema mais externo e o xilema mais interno. Beleza? Viu? Porque você fez isso aqui. A gente falou na aula passada, quanto à histologia vegetal, nós falamos sobre a condução da seiva. Eu sei que você está tranquilo nisso. Só que aqui eu quero falar com você sobre uma estruturazinha importante, ou um evento chamado de anel de Malpighi. O que é o anel de Malpighi? A gente falou sobre isso, que o anel de Malpighi é um procedimento que é feito onde eu corto aqui, ó, parte do caule, a parte mais periférica, eu tiro um anel periférico do vegetal, onde interrompe o fluxo de quem? Da seiva que é transportada pelo floema. Raciocina. Qual é a seiva transportada pelo floema? Muito bem. Seiva elaborada. A seiva elaborada nada mais é do que o produto da fotossíntese. E eu preciso que esse produto da fotossíntese desça, ele é produzido lá na folha, né? Desça até a raiz. Porque todo vegetal vai precisar desse material. Então, é necessário que ele desça. Só que quando a plantinha já está velhinha, já está quase para morrer, não está funcionando, não está fluindo de forma correta, alguns agricultores fazem o seguinte: peraí, para ela dar a última safra dela de forma top, arrebentando, o que é que ele faz? Impede que essa seiva elaborada, transportada pelo floema, seja desperdiçada, levando para a raiz. E aí vai se acumular nos frutos. Só que qual o problema? Se eu retiro isso, não chega a seiva elaborada para a raiz. Consequentemente, a raiz, sem ser nutrida, morre. Deu para entender? O vegetal vai morrer também. Então, o objetivo desse processo é fazer com que a última safra desse vegetal aqui produza frutos muito bons, muito grandes, antes de eu tirar ele. Porque, de fato, eu já iria tirar. Deu para entender a parada? Tranquilo? Então, anel de Malpighi no caule. Outra estrutura importante aqui é a folha. Você sabe que a folha é uma estrutura responsável por quê? Por realizar a fotossíntese. Então, esse cara aqui, ó, responsável pela atividade fotossintética. Então, quer dizer que eu vou realizar fotossíntese, obviamente, na folha. Deu para entender a parada?
Só que por que na folha? Se a gente pegar essa folha aqui, fizer um corte nela, ó, e ampliar ela aqui, a parte interna da folha é chamada de límbolo foliar. Límbolo foliar, beleza? E a gente vai analisar algumas estruturas dessas aqui. A primeira estrutura, a gente já comentou sobre ela, é essa camadazinha de cera aqui, ó, em cima, chamada de cutícula. Jéssica, calma, não é só a plantinha vai na manicure fazer a cutícula. Não, essa cutícula aqui, a função dela é impermeabilizar. Beleza. Então aqui, ó, é uma cera que promove a impermeabilização. Foi ou não foi? Impermeabiliza a folha. Note que isso só existe na epiderme superior. Então tá aqui, ó, epiderme superior. Foi ou não foi? A epiderme inferior não apresenta essa cutícula. Por quê? Porque é a epiderme superior que está exposta à luz. É a região da folha que fica para a luz. Beleza isso? Nessa região aqui, se eu recebo mais luz, a temperatura tende a ser o quê? Mais alta. E para controlar a temperatura, o que é que os organismos fazem? Perde água. Então, para evitar a perda excessiva de água, cutícula nela. Foi ou não foi? Deu para entender a parada? Outra região aqui, ó, é esse carinha, chamada de quê? Parênquima palissádico, que a gente falou na aula anterior, que eu sei que você lembra. Logo abaixo da epiderme superior, apresenta células justapostas, tem uma alta atividade fotossintética, enquanto que esse carinha aqui, ó, é o parênquima lacunoso. Por que lacunoso? Olha as lacunas aqui. É aqui em cima que a gente vai encontrar, por exemplo, ó, a abertura do xilema e do floema. Que isso, Bibi? Pois é. Lembra que a seiva bruta sobe da raiz até a folha pelo xilema e a seiva elaborada desce pelo floema até a folha? Então aqui, ó, esses carinhos aqui. Então os produtos das atividades que ocorrem aqui, ó, fluem por essas lacunas, por esses espaços. E aqui a gente vai encontrar, se existe a epiderme superior, é porque existe a epiderme inferior. Foi ou não foi? E por fim, essa célulazinha aqui chamada de estômato. Foi? O estômato é uma célula importantíssima, responsável por promover o fluxo ou a troca de substâncias com o meio. Como assim? A gente vai realizar aqui, ó, principalmente com essa estrutura aqui aberta. Antes disso, vamos nomear cada estrutura dessa. Aqui a gente vai ter as células acessórias. Essa aqui, essa. Aqui, ó, a gente vai ter células guardas. E esse buraquinho aqui, chamado de ostíolo. Beleza? Tranquilo isso? Fácil ou difícil? Nesse primeiro momento, eu quis te apresentar, ou apresentar a você aqui, as estruturas do vegetal. Beleza isso? Agora, eu quero que você corra para o material e pegue essas informações e lapide isso tudo. Por quê? Depois você vai cair dentro dos exercícios. Em seguida, você vai ver o próximo vídeo. Na próxima aula, trabalharemos a fisiologia do estômago, como esse cara funciona e da florzinha. Pode ser? Tranquilo? Então agora é contigo. Vai lá, corre. Preparamos um material maravilhoso para você. Agora vai lá e arrebenta. Valeu? Por hoje é um K, é um B, é um osso. Acabou-se. Tamo junto.